Olá, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar como eu desenho uma sobrancelha realista. Então fica com a gente aqui, deixe seu like e se você curte se aprofundar em temas sobre desenhos realistas, se inscreva aqui em nosso canal porque semanalmente a gente vem trazendo assuntos relevantes sobre esse tema. Depois que eu comecei a dar cursos de desenhos para profissionais da área de micropigmentação e design de sobrancelhas, eu recebo muitas mensagens de pessoas me perguntando sobre como fazer um trabalho mais realista e logo uma coisa que eu percebi de cara é que o tipo de desenho realista que eu faço no papel é diferente da aplicação feita com um dermógrafo ou tebori, as ferramentas que são usadas normalmente para um procedimento de pigmentação na pele. Mas esse seria um assunto para um próximo vídeo, porque hoje aqui eu quero mostrar como que eu faço no papel. E quem é dessa área estética de pigmentação vai logo entender que são técnicas diferentes, sim, mas que se igualam no que diz respeito à leveza da mão, à habilidade do movimento, precisão no traço, firmeza, enfim. Então, por causa dessas semelhanças de uma técnica e outra, é que eu tenho adaptado exercícios voltados não só ao desenho em papel, mas principalmente para desenvolver um olhar artístico no micropigmentador que o permite aplicar técnicas de realismo feito com lápis no papel à sua forma de trabalhar na pele e assim alcançar um resultado mais realista. Bom, vamos para a parte prática do vídeo, lembrando que hoje eu vou me ater somente ao estilo de traço que eu faço num desenho realista meu. E num próximo vídeo eu mostro como que eu faria o desenho desses fios ou pelos sendo colocado de forma mais precisa e harmoniosa, pensando que essa mesma forma de trabalhar e compreender o desenho pode também ser aplicada no uso do dermógrafo, por exemplo. Bora para a aula. Bem, então agora aqui para desenhar a gente vai usar uma régua. Na verdade eu vou usar essa régua só para fazer dois traços que vão me servir de guia para a construção do desenho. E depois eu vou desenhar em cima dessa cruz. Aí essa cruz, na verdade, ela vai me servir como parâmetro para que eu faça o desenho. Então eu vou começar aqui, fazer a base da sobrancelha. Na verdade eu só vou fazer o design dela aqui, né? E depois é que eu vou trabalhar a parte dos pelos, realista e tal. Por enquanto só essa parte da construção do desenho da sobrancelha. Então baseado nessa cruz eu faço a construção do desenho. Eu vou virando para facilitar o traço para minha mão. Eu sempre viro o desenho no momento em que eu estou desenhando. Eu vou buscando a melhor forma como desenhar. E tá aqui o traço feito. Agora eu vou só apagar as linhas que eu usei para a construção do desenho e começar então a fazer os pelos. Aqui o desenho da sobrancelha está feito, sempre com formas arredondadas, né? Nunca com bico, nem aqui, nem embaixo, nem aqui na ponta, nem aqui em cima, sempre formas arredondadas. A cauda aqui sempre mais alta que a base, ou no máximo na mesma altura da base, dependendo do desenho da sobrancelha ou do formato do rosto. Mas nunca abaixo, nunca não, né? Tem rosto que às vezes fica até legal, mas dificilmente, porque fica um olhar muito triste. Então agora a partir daqui eu vou começar a trabalhar com a lapiseira. E aí eu particularmente, eu gosto de começar pela cauda. Todo mundo diz que é mais complicado, mas eu gosto mais assim. Então eu vou fazendo. Mas lembra que eu disse que isso aqui é uma sobrancelha realista que eu faço nos meus desenhos. E não necessariamente um tipo de pelos que eu faço num curso voltado para o pessoal da área da micropigmentação. Porque esse tipo de traço rápido e muito junto não dá certo quando adaptado isso para um dermógrafo, por exemplo. Então aqui eu vou fazer mais pensando num desenho realista. E eu vou fazer dois tipos aqui de sobrancelha. Eu estou fazendo essa onde eu desenhei o formato, né, o que a gente chama de caixa. E depois eu vou desenhar uma outra aqui, uma outra sobrancelha sem a caixa. Eu já vou desenhando direto com pelos.
E aqui eu vou indo e vindo, procurando deixar sempre o começo e o fim dos traços bem fino. Começo e fim do traço sempre fino. Assim, ó. Começo e fim fino. Nunca assim, com começo grosso. Nem assim, grosso e grosso. Tem que ser sempre fino e fino. E eu vou indo e vindo. Esse tipo de traçado é uma questão de prática, tá? Faz anos que eu faço isso nos meus desenhos, então eu meio que acostumei a fazer esse tipo de traço, indo e vindo. A maior parte das pessoas, quando não tem costume de desenhar, tem mais dificuldade de fazer esse tipo de traço. Aqui eu deixo escapar alguns fios aqui, propositalmente, mais para dar um aspecto mais natural, mas quando eu estou ensinando o assunto voltado para a micropigmentação, aí a gente já não deixa escapar tantos assim. A gente deixa mais delineado, né, mais certinho, para dar um design mais bonito e também mais feminino, né? Normalmente a sobrancelha feminina ela é mais definida que eu digo a forma, e menos pelos vazando para fora do design. Aqui eu viro um pouco porque eu busco um jeito em que a minha mão encontre mais conforto para fazer o traço, porque eu tenho mais facilidade de fazer o traço indo para lá, de mim para cima. Agora quando eu faço descendo, eu tenho mais dificuldade, ó, ele sai tremido. Então tudo é questão de você conhecer seus limites, por isso é legal o exercício. Por isso é legal você estar sempre exercitando, porque isso é uma forma de você não só criar habilidade, como conhecer os seus limites. Você começa a conhecer de que forma você alcança melhores resultados. Você vai percebendo que determinados tipos de traços você faz melhor de um jeito do que de outro. E isso vai te ajudando a construir uma identidade artística. E com isso você vai, consequentemente, alcançando resultados melhores. Então tá aqui essa sobrancelha feita dentro da caixa. Agora eu vou fazer uma outra aqui, só que sem a caixa. Aí eu vou fazer de uma forma um pouco mais solta a mesma sobrancelha, só que daí eu vou fazendo só pelos. E eu vou virando, porque conforme eu falei, eu gosto mais de começar pela cauda. Esse aqui o desenho já saiu um pouco diferente, né? O design da sobrancelha. E aí eu vou fechando de pelos. A lapiseira que eu estou usando é uma lapiseira 05 com grafite 4B, mas não precisa ser uma dessas, pode ser uma lapiseira 03 ou 05 mesmo, mas com grafite que vem nela, já dá para você trabalhar legal. E aqui eu vou deixar o miolo da sobrancelha, o meio, um pouco mais claro, para poder dar uma sensação de volume nos pelos. Então aí eu já vou fazendo com um pouco mais de calma, para poder preservar esse brilho aqui no meio. E aí vou fazendo uns pelinhos mais soltos para poder dar mais naturalidade. Esse início aqui, ó, é sempre mais ralo do que aqui. A cauda ela é mais cheia e o corpo da sobrancelha também mais cheio. Então aqui, ó, eu me permito deixar alguns espaços em branco para dar essa sensação de volume nos pelos que eu estou dizendo. E depois essa sensação de volume eu posso suavizar com um esfuminho. Então eu pego o esfuminho e passo aqui levemente e ele fica claro, mas não fica branco. E dá um aspecto legal, né? Fica tipo um sombreado por trás dos pelos. Eu acho que isso dá um aspecto bem natural ao desenho. E tá aí, esse é um estilo mais voltado para o realismo dos desenhos. E na próxima aula
eu vou mostrar como que eu faria voltado para a área da micropigmentação, porque daí eu faria de uma forma mais distante os pelos, enfim, eu daria algumas dicas que eu acho que é legal para você que é dessa área, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, a gente tem um curso voltado para desenho realista, vou deixar o link aí na descrição também e vejo você aí num próximo vídeo. Até mais!